Olá! Para a gente entender de verdade a democracia moderna, é preciso olhar para a arquitetura dela, sabe? Existe um desenho, uma estrutura inteligente, pensada com um objetivo muito claro: evitar que o poder todo fique concentrado num lugar só. Hoje, a gente vai analisar justamente a planta dessa construção, a separação dos poderes. E tudo começa com essa observação aqui do filósofo Montesquieu, que é fundamental. A ideia de que qualquer pessoa com poder tem uma tendência a abusar dele. Isso não é ser pessimista, é ser realista. E a partir desse problema, ele propôs uma solução que é simplesmente genial. O próprio poder precisa ser usado para controlar o poder. Historicamente, a discussão girava em torno desses dois modelos. De um lado, você tinha o absolutismo, um rei que criava as leis, executava as leis e julgava todo mundo com base nessas leis, tudo na mão de uma pessoa só. Do outro lado, surgiu uma ideia que era bem radical para a época. E se, em vez de concentrar, a gente dividisse esse poder todo? Pois bem, foi exatamente essa ideia que serviu de base para uma verdadeira revolução. A teoria do Montesquieu não ficou só na filosofia, não. Ela se tornou a principal ferramenta para construir o que a gente chama de Estado de Direito e, com isso, proteger a liberdade das pessoas. Certo, então vamos ver o caminho que essa ideia percorreu. A teoria, que foi formalizada ali em 1748, virou combustível intelectual para as grandes revoluções liberais, na Inglaterra, passando pela América e chegando na França. A separação de poderes deixou de ser só uma teoria para se tornar um princípio básico nas constituições, um pilar que não podia faltar nos novos governos. Tá, mas e no Brasil, como é que essa ideia toda se materializa por aqui? Bom, ela é literalmente a fundação da nossa organização como Estado, dividindo o poder de forma horizontal em três grandes pilares. Vamos dar uma olhada em como cada um deles funciona. A nossa Constituição de 1988 vai direto ao ponto, logo no artigo 2º. E aqui tem duas palavras que são a chave de tudo: independentes e harmônicos. Independentes porque cada um tem a sua autonomia, ninguém manda no outro. Mas harmônicos, porque eles precisam trabalhar em sintonia, de forma coordenada, para o bem do país. Essa é a essência do sistema. Então, de forma bem resumida, fica assim. O Legislativo, representado pelo Congresso Nacional, tem como função principal criar as leis e fiscalizar o governo. O Executivo, que é liderado pelo Presidente da República, tem o trabalho de administrar o Estado e botar essas leis para funcionar. E o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal lá no topo, tem a missão de interpretar as leis e resolver os conflitos na sociedade. Três funções, três órgãos bem distintos. Mas a grande sacada do sistema não é só essa separação. O mais interessante é o jeito como esses poderes interagem e, principalmente, se controlam. Agora a gente entra na parte mais dinâmica dessa arquitetura, o famoso sistema de freios e contrapesos. E o que é isso, freios e contrapesos? Pensa que é um mecanismo onde cada poder tem instrumentos para limitar a ação dos outros. É como uma dança de controle mútuo, projetada justamente para impedir que um dos três se torne forte demais e domine o jogo. E para entender como isso funciona na prática, olha só que fascinante o ciclo de vida de uma lei. Primeiro, o legislativo aprova um projeto. Aí, o executivo pode olhar e dizer: não, isso aqui é o veto. Mas não para por aí. O legislativo pode se juntar e votar para derrubar o veto. E mesmo depois de tudo isso, quando a lei já está valendo, o judiciário ainda pode declarar que ela é inconstitucional. É o poder checando o poder em cada etapa. E essa dinâmica vai muito além. O Congresso pode, por exemplo, abrir um processo de impeachment contra o presidente. O presidente, por outro lado, nomeia os ministros do STF, mas essa nomeação precisa ser aprovada pelo Senado. E o judiciário? Bem, ele atua como guardião da Constituição, tendo a palavra final sobre a validade dos atos de todos os outros poderes. É um controle que vem de todos os lados o tempo todo. Então, aqui está o ponto crucial. Quando a gente vê notícias sobre tensões, sobre conflitos entre os poderes, isso não quer dizer que o sistema está falhando. Muito pelo contrário, essa tensão é uma característica central do projeto. É o resultado esperado de um poder limitando o outro para que nenhum deles se exceda. E por que isso tudo é tão importante? Porque é essa separação que garante que ninguém está acima da lei. Ela é o alicerce do Estado de Direito, a estrutura que protege a ordem democrática e, no final das contas, a liberdade de cada cidadão. No direito brasileiro, para proteger ideias tão fundamentais que não podem ser mudadas de jeito nenhum, existe um conceito chamado cláusula pétrea. Pensa nela como uma regra que foi gravada em pedra, protegida de qualquer tentativa de ser alterada ou removida.
E na nossa Constituição, a separação dos poderes é exatamente isso, uma cláusula pétrea. Nem mesmo uma emenda constitucional pode acabar com ela. Isso mostra o nível de importância que esse princípio tem para a própria existência da democracia no Brasil. É algo simplesmente inegociável. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a tensão faz parte do plano para garantir a independência, o que garante a harmonia que é necessária para que o Estado funcione e o país avance? A resposta provavelmente está no diálogo, no respeito às regras do jogo constitucional e no compromisso de todos os poderes com o interesse público, um desafio que, na verdade, é constante para qualquer democracia.